Fala galera, no vídeo de hoje vai ser a primeira parte do nosso vídeo sobre Guerra Fria. Nesse vídeo vamos falar do início do conflito, no final da Segunda Guerra Mundial, até a década de 60. Desde já peço para você, se gostar do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa a notificação, ativa o sininho para estar por dentro de tudo que acontece no nosso canal. Confere aí! Bom, gente, a melhor forma de começar falando sobre Guerra Fria é através da citação do pensador francês Raymond Aron, onde ele fala que a Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. Por que ele falou isso? Na verdade, é importante entender que aquele período que vai entre 1945 e 1991, onde Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro vão rivalizar por áreas de influência no mundo inteiro, está muito marcado por essa lógica de conflito indireto. Em função do poderio nuclear, essas duas nações não poderiam se confrontar diretamente, porque naturalmente estaria numa guerra apocalíptica que acabaria com o mundo. E a paz seria impossível, por quê? Porque mesmo não tendo um conflito direto entre as duas grandes potências, você tem vários conflitos acontecendo pelo mundo inteiro, onde um país e o outro estão interferindo. Então, dentro dessa lógica, é importante perceber que, apesar de não ter um conflito direto, vários e vários conflitos e eventos estão acontecendo com a interferência ora da União Soviética, ora dos Estados Unidos, ou dos dois ao mesmo tempo, mas não de forma direta. Então, fundamentalmente, esse é o cenário que a gente vai ver ao longo de toda a Guerra Fria. Daí o nome, Guerra Fria, porque não há esse embate. Nesse vídeo, mais do que ficar dizendo que é melhor capitalismo ou comunismo, é importante entender que são dois modelos diferentes dentro daquele contexto. E é importante perceber que são motivações diferentes que ocorrem ao longo desse período. Então, numa lógica madura, é importante perceber que ambos os sistemas propõem vantagens e desvantagens. Enquanto o capitalismo bate na tecla da questão do individualismo, da liberdade, da busca pela felicidade, só que é desigual, não atinge a todo mundo, apesar de prometer isso, o socialismo promete também uma igualdade para todos, que também não se cumpre plenamente, muito mais do que no capitalismo, porém, trabalha com uma censura muito grande, uma repressão muito grande. Isso fica muito evidente quando a gente percebe, por exemplo, a construção da imagem do Stalin e como ele tratava seus opositores. Então, de um modo geral, se você parar para analisar, os sistemas têm vantagens e desvantagens, qualidades e defeitos, e essa análise mais complexa que a gente vai fazer por aqui. O desenrolar da Guerra Fria já começa, na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial. É importante perceber que as conferências no final da guerra, tais como a foto que você está vendo aí, que reuniu o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, e o Stalin da União Soviética, nesse contexto está se fazendo um desenho de um xadrez para o globo pós-Segunda Guerra Mundial. Muitos historiadores colocam como marco da Guerra Fria aí já o próprio dia D, a invasão da Normandia. E se você não viu aí no nosso vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, está aqui a dica, pode clicar lá e depois dar uma olhada. É um vídeo muito legal, com muitos mapas que mostram justamente como é que se comportaram esses dois lados, a frente anglo-americana e a frente russa na Segunda Guerra Mundial. Você pode ver que o Stalin ele avança em direção à Alemanha. E não só isso, na verdade ele queria conquistar a Europa como um todo. Se não acontece o desembarque na Normandia ali e a libertação da França por parte dos anglo-americanos e eles avançam também em direção a Berlim, se bobeasse o Stalin ia parar em Portugal. Então você tem um cenário já de embate, capitalismo por um lado, socialismo por outro, dentro daquele cenário já na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, foi o primeiro-ministro britânico Winston Churchill que cunhou a expressão cortina de ferro. Em um discurso nos Estados Unidos, em 5 de março de 1946, ele falou que uma cortina de ferro desceu sobre o continente europeu, falando naquele momento que as nações que estavam sob influência da União Soviética estariam, a partir daquele momento, sob uma ditadura socialista, longe da liberdade capitalista que o Ocidente europeu experimentava. Naquele momento, deixava bem claro que a Europa estava dividida, mas não só a Europa, como o mundo inteiro. Observe que a Iugoslávia, apesar de ser um país socialista, não está na esfera de influência da União Soviética nesse contexto. Está fora da área que o Churchill chamou de cortina de ferro. Por quê? Ali na Iugoslávia se houve um sistema socialista autônomo, independente da União Soviética, sob o comando do Marechal Tito. Naquele contexto ali, ele não devia satisfações à União Soviética e criou o seu próprio modelo de socialismo, não tendo uma ligação direta com o governo de Moscou. Outro país que não estava diretamente ligado às ordens que partiam de Moscou era a China. Naquele momento, a China, liderada por Mao Tse-tung, optava por um modelo socialismo mais independente, mais autônomo. Apesar de, no início da década de 50, ter uma aproximação, inclusive assinando tratados e acordos com a União Soviética de Stalin, Mao percebe que o caminho da China pode ser diferente, pois a China se considerava muito maior do que todas aquelas outras nações satélites soviéticas
naquele momento. Dentro desse contexto, então, a China exige um tratamento melhor por parte da União Soviética, coisa que não acontece. Então, por conta disso, a China decide sim, a partir dos anos 50, 60, ter uma postura muito mais autônoma em relação à União Soviética, inclusive atritando por território em determinados momentos. Mas a China é um país muito importante, um grande player do mundo atual, e por isso merece um vídeo especial somente para ela. Vou soltar em breve um vídeo sobre a história da China, falando sobre todo esse cenário da Revolução Socialista que aconteceu em 1949 e o contexto da China até o século XXI. No final da Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ele falece e quem vai assumir o governo vai ser o vice, Harry Truman. O Truman, ele coloca em prática a chamada doutrina Truman, que seria, na verdade, a inauguração aí da Guerra Fria, né? Essa grande declaração onde o Truman deixa evidente ali que há uma intenção clara dos Estados Unidos, pós-vitória sobre o nazismo, de combater o socialismo no mundo. Esse pode ser o grande rival dos Estados Unidos. Na verdade, a história dos Estados Unidos é marcada muito por isso. Ao longo de toda a sua história, os Estados Unidos sempre tem aquele inimigo número um da nação. E vitorioso sobre o nazismo, naquele momento, o alvo seria quem? Os russos. Estava declarada ali a Guerra Fria naquele momento. Um dos marcos que é colocado também é a própria questão das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Então, olha o cenário que a gente vai construindo. O avanço aliado no ano de 1944, os russos por um lado, anglo-americanos por outro. A explosão das bombas em 45, né? A guerra findada em 45 e esse rearranjo do mundo em 46 e 47. E o governo americano estabelecendo de forma bem clara o que ele pretendia para os anos seguintes, deixando claro que a sua missão era combater o socialismo no mundo. Dentro desse contexto surge o Plano Marshall, que era um plano pensado pelo George Marshall, que era secretário de Estado dos Estados Unidos, e naquele momento ele vai articular um plano de recuperação econômica, de ajuda econômica para a Europa. Então era hora dos Estados Unidos botar a mão no bolso e ajudar financeiramente os europeus para impedir o avanço do socialismo sobre a Europa. Nações europeias mais fortalecidas economicamente resistiriam de forma mais veemente ao avanço do socialismo sobre o continente europeu. Observe que os Estados Unidos não poupou dinheiro para afastar a influência soviética sobre a Europa Ocidental. Lançou muito dinheiro em vários países para que eles se reerguessem no pós-Segunda Guerra Mundial, e dessa forma garantiu grandes áreas de influência naquela região. Por outro lado, a União Soviética não ficaria para trás. E a resposta da União Soviética pelo Marshall vai ser a criação da Comecon, o Conselho de Assistência Econômica Mútua dos países socialistas. Na verdade, toda a ação na Guerra Fria, de um lado, normalmente resultava numa resposta por um outro, seja do capitalista em relação ao socialista, seja do socialista em relação ao capitalista, mas sempre se tinha essa lógica. Uma ação de um gerava uma reação de outro, e assim por diante. No caso aqui, esse plano de ajuda econômica também pretendia ajudar os países do leste europeu, no caso, os países socialistas, alinhados com a União Soviética, formando dois blocos econômicos muito evidentes nesse contexto. Outro desenho que fica muito evidente nesses dois blocos vai ser a formação das alianças militares, a chamada OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, iniciada com os Estados Unidos, Canadá e os países da Europa Ocidental, e o Pacto de Varsóvia, assinado posteriormente com os países socialistas. Então, era uma aliança militar onde qualquer uma daquelas nações fosse atacada pelo outro lado, né, todas as outras comprariam a briga e naquele momento você teria um embate entre capitalistas e socialistas. Então, fundamentalmente, você tem a OTAN surgindo primeiro e depois o Pacto de Varsóvia com uma resposta a essa postura belicista da OTAN. Essa era uma forma também de coordenar um pouco as forças para evitar qualquer tipo de ação impensada de uma nação membro do grupo. Então, se tivesse algum problema particular com alguma nação de outro lado, você fazia uma composição com os outros membros do seu lado, para poder saber o que fazer. Então, de certa forma, também assim, se negociava, se conversava um pouco antes de disparar as bombas. Mas isso não impediu que esse momento fosse um momento de uma forte corrida armamentista. Tanto o lado capitalista quanto o lado socialista vão investir pesadamente em armamentos. Como eu já falei anteriormente, as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki evidenciaram ao mundo uma grande corrida armamentista. No nosso vídeo sobre energia nuclear, temos uma série sobre isso, eu aconselho que você veja, né? Tratamos muito sobre esse tema especificamente e vimos como é que se deu essa corrida e como é que aconteceu todo esse processo, desde as origens da manipulação da radiação até as bombas e o processo ao longo da Guerra Fria. Então, aconselho que você veja essa série para se inteirar mais nesse assunto. Mas ali ficou muito detalhado e marcado um ponto onde as nações iriam competir. No momento que a União Soviética estoura sua primeira bomba em 1949, fica então muito evidente que o caminho ia ser esse. Não era só os Estados Unidos que tinha essa bomba nuclear. Agora a União Soviética também tinha. Então você tinha um cenário que realmente as potências iriam se equivaler, com armas convencionais, tradicionais e também as armas nucleares.
Então, dessa forma, você vê um grande investimento, gastos de bilhões e trilhões de dólares nesse sentido, de armar essas nações. Como eu falei, em alguns momentos você tem laços de tensão. Essa imagem que está vendo aqui abaixo tem um avião estadunidense interceptando um avião russo. Então, você tem momentos ali onde por um incidente, um míssil, uma bala, você poderia ter um grave incidente nuclear acontecendo no mundo. Mas as grandes potências souberam contornar esses momentos de crise e seguindo em frente. Mas olha como o investimento em armamento estava muito grande. Esse quadro aqui evidencia muito bem isso. Como é que é essa progressão? Claro, os Estados Unidos saem na frente na década de 50, mas ao longo da década de 60, 70 e 80, a União Soviética consegue alcançar os Estados Unidos e depois para você ter mais ogivas nucleares em relação aos Estados Unidos. Então você tem esse quadro aí de uma real ameaça nuclear. Ou seja, um cenário onde você tem uma divisão do mundo muito claramente ali entre Estados Unidos e União Soviética, conforme a charge aqui embaixo está mostrando. Se pensarmos no aspecto de política interna, dentro dos Estados Unidos prevalece o que nós chamamos de macartismo. O que é isso, gente? A gente veio de um senador chamado Joseph McCarthy, que começou uma grande campanha anticomunista dentro dos Estados Unidos. Ele ajudou a formatar o Comitê de Atividades Anti-Americanas no Congresso estadunidense, que, na verdade, vai começar a perseguir pessoas que eram simpáticas à ideologia comunista. Então, naquele contexto, é muito interessante perceber que você vai ter muita coisa que é pautada, séria, né, investigação de espionagem mesmo, vai ter também muita histeria, vai ter muita acusação falsa naquele contexto, muitos intelectuais, artistas vão ser perseguidos. Você vai ter figuras como Charlie Chaplin, né, um artista que é um gênio importantíssimo, não só para a cultura estadunidense, como para a cultura mundial. Né? Ele que era inglês, se viu obrigado a voltar para a Europa, dentro daquele contexto, dada a perseguição que se deu pelas críticas que ele fazia ao sistema capitalista, desde seus filmes antigos, como Tempos Modernos, por exemplo. Então, dentro daquele contexto, qualquer tipo de crítica ao capitalismo mais acentuada já era considerada uma simpatia ao comunismo. E isso poderia gerar sérios problemas para a pessoa. Então, dentro daquele quadro, você tem uma perseguição que eles chamavam de uma caça às bruxas de verdade que se fazia dentro dos Estados Unidos. Foi um tempo muito sombrio dentro dos Estados Unidos, onde você tem toda essa histeria coletiva contra o comunismo, alimentada por filmes governamentais, programas de rádio, peças publicitárias, que vão alimentar todo esse temor em relação à ameaça comunista, que até existia, era real, mas que naturalmente vai ser supervalorizado naquele contexto, trabalhando com a cultura do medo. Mas claro que do outro lado, do lado socialista, você também tinha problemas muito sérios, né? O Stalin já fazia expurgos e perseguições desde a década de 20. Então você tem um cenário dos gulags, por exemplo, que eram aqueles campos de trabalhos forçados, que mataram mais de 3 milhões de pessoas, né? Isso com dados que conhecemos, fora os dados que foram apagados ou dados que foram destruídos, que acho que não temos acesso. Então você tem um número preciso de quantas pessoas morreram. No nosso vídeo sobre a Revolução Russa, falamos sobre o stalinismo e falamos sobre isso também. Outra indicação que eu deixo aqui para vocês vocês possam assistir. Então, é importante perceber que a repressão interna, tanto nos Estados Unidos como na União Soviética, ela acontecia contra opositores. Mas no caso da União Soviética, não bastava você ser apenas simpático ao capitalismo. Né? Muitos opositores do regime stalinista eram comunistas, mas simplesmente por discordarem do governo já era motivo para parar de repente no campo de trabalho forçado como ele. Falando sobre repressão política interna na Rússia, ela é bem antiga. Você tem órgãos desde o tempo do czar que foram se aperfeiçoando depois da Revolução Russa, já numa outra lógica socialista. Né? Mas dentro daquele quadro, o que mais se destacou entre vários órgãos de governo era o NKVD, né, como a grande polícia secreta, que atuou até a década de 50. A partir daí, uma reformulação dessa polícia política, né, secreta russa, né, e se estabelece a partir da década de 50 a chamada KGB. Essa ficou muito famosa e vai perdurar até o final da União Soviética nos anos 90. Em relação à política interna estadunidense, nós temos dois órgãos que vão atuar de forma conjunta, às vezes, outras formas de forma autônoma. Fundamentalmente, temos o FBI, que seria como se fosse a Polícia Federal, grosso modo, nos Estados Unidos, e temos a CIA, né, Companhia de Inteligência, que seriam chamados agentes secretos. Claro, nem todos são agentes secretos na CIA, mas é muito mais desse trabalho de bastidor, realmente como o próprio nome diz, de inteligência que há, marcando esse caráter, né, que você tem durante a Guerra Fria, muito forte dos espiões, né, a figura da espionagem. A espionagem vai ser muito importante na Guerra Fria, já que não há a possibilidade do conflito direto, era muito importante que cada nação soubesse mais ou menos onde a outra está, tivesse noção dos passos do seu inimigo, para que não cometesse nenhum equívoco, nenhum erro. Cada informação era muito importante. Então, ter esses órgãos de inteligência era fundamental tanto para a União Soviética
quanto para os Estados Unidos. Então, assim, a espionagem, a contra-espionagem, espiões duplos, eram muito comuns dentro desse quadro. Espiões são personagens marcantes do contexto de Guerra Fria. Tanto é que a própria mídia se aproveita muito desse cenário. Personagens como, por exemplo, James Bond, né, 007, surgem nesse contexto, né, desse cenário todo que é criado em torno da figura dos espiões, dos agentes secretos. No caso, ele, um agente secreto inglês do MI6, né? Você tem Mossad israelense, você tem vários órgãos que estão sendo criados. E até no lado cômico também, como o Agente 86, seriado da década de 60, usando ali o seu telefone, naquela época no sapato, né? Não nem imaginava o telefone celular naquele contexto, mas ele já brincando com essa coisa da tecnologia. E a Guerra Fria foi muito útil nesse sentido, de trazer muitas tecnologias novas para a gente. Isso é um ponto que é importante. Por mais que haja todo esse cenário de fantasia da Guerra Fria, muito desse cenário era real. E várias tecnologias criadas no contexto de Guerra Fria estão sendo usadas até hoje, como, por exemplo, a própria internet que está te fazendo ver esse vídeo nesse momento. Dentre vários outros que você está ainda nesse vídeo. Falando em tecnologia, eu queria destacar a corrida espacial, que é outro episódio muito marcante dentro da Guerra Fria. E eu queria destacar esse personagem, Wernher von Braun. Quem é ele? Era um cientista nazista. Sim, sem dúvida. O Wernher von Braun, vai ser um fundamental nesse processo da corrida espacial. Como você está vendo ali atrás nessa foto, ali tem vários foguetes ali atrás. Ele foi desenvolvedor do foguete V2, né? Um foguete muito importante no final da Segunda Guerra Mundial. Porém, no momento que a Alemanha já estava sendo quase derrotada. Mas a tecnologia de foguetes era uma tecnologia essencialmente alemã. Então é muito curioso a gente parar para pensar que se a Alemanha fosse à frente, a guerra durasse mais tempo, talvez a Alemanha conseguisse desenvolver mais ainda esses foguetes e conseguisse virar a guerra. E é muito curioso, porque eu estou falando de corrida espacial, né? A tecnologia é originalmente alemã, talvez os alemães fossem os primeiros a chegar na Lua, porque o Wernher von Braun vai ser capturado pelos estadunidenses e acaba sendo um dos principais pilares da NASA. Sim, a Agência Espacial Estadunidense. Um dos principais cérebros da NASA, um dos principais responsáveis por levar o homem à Lua, foi o cientista nazista Wernher von Braun. Essa ação de captura de grandes engenheiros, intelectuais, cérebros, né? Essa corrida por cérebros que acontece no final da Segunda Guerra Mundial, russos capturando de um lado, estadunidenses capturando de outro, os alemães, né, fugindo, né, seja para um lado, seja para o outro, naquele momento vai ser muito importante. Tem até uma operação chamada Operação Paperclip, né? Posso falar em outro vídeo sobre isso futuramente, que vai focar nisso, em capturar esse conhecimento, para adquirir esse tipo de tecnologia, que vai ser muito útil aos Estados Unidos, como foi naquele momento, de construção de foguetes, não só de mísseis balísticos para atingir inimigos, como posteriormente para a corrida espacial, vai ser muito importante. Claro, fundamentalmente a corrida espacial está muito baseada numa lógica de propaganda, né, de mostrar a sua tecnologia, né, você vai ter muita propaganda e muita disputa tecnológica, mas fundamentalmente também você tem vários avanços, como, por exemplo, isolantes, impermeabilizantes, dentre outros vários mecanismos que serão úteis no dia a dia das pessoas, tanto no uso militar como no uso civil. Né? Teflon que é usado em panela, como eu falei anteriormente, a própria internet, né? GPS, sistema de posicionamento global, que é capaz de fazer com que os celulares funcionem. Quer dizer, muitas tecnologias, por citar uma lista aqui, que vão ser criadas nesse contexto de avanço tecnológico. Então, isso é muito importante perceber. A corrida espacial não foi só uma brincadeirinha para ver quem chegava à Lua primeiro, mas ela foi muito importante para o desenvolvimento tecnológico que vai criar todo esse desenvolvimento que nós temos no século XXI. Posso dizer seguramente para vocês, sem a corrida espacial, a gente estaria uns 40 anos atrasados em tecnologia em relação a hoje. Destacando os principais eventos dessa grande corrida que acontece entre Estados Unidos e União Soviética. Em 1957, nós temos o lançamento do primeiro satélite, o Sputnik. Foi uma grande vitória dos russos, porque você imagina, colocar um primeiro satélite no espaço. Hoje em dia é fundamental fazer transmissões. Você consegue ver um jogo de futebol, por exemplo, que está passando no Japão, ao vivo, por causa disso. A imagem sai da transmissão, vai lá no satélite e vai para sua casa. Então, o satélite é fundamental para isso. Mas não somente para isso, para transmitir várias outras informações. Então, assim, imagina aquele momento, essa tecnologia engatinhando naquele contexto ali. E no contexto de Guerra Fria, começa a se imaginar o que poderia se fazer com aquilo. Os russos conseguiram colocar uma máquina que orbitava a Terra, ou seja, passava em cima do território estadunidense, podia estar ali batendo foto dos estadunidenses, podia estar ali futuramente lançando bombas sobre os Estados Unidos, lá do espaço. Então você imagina no psicológico, né, na propaganda, como é que isso funcionou naquele contexto. Então a Guerra Fria ela trabalhou muito com essa questão do psicológico, da propaganda, olha como minha nação é mais desenvolvida do que a sua. Daí que se encaixa muito a corrida espacial. O contexto dos russos colocam, por exemplo, a primeiro ser vivo, a cadela Laika, né, que você deve ter ouvido falar já, faleceu
apareceu na viagem, sem dúvida, mas era mais um animal que estava sendo colocado ali. Ela não foi na primeira nem a última, na verdade você teve moscas, macacos, vários animais que foram enviados para o espaço, uns voltam com vidas, outros não, mas foram fundamentais nesse processo para descobrir, né, como um ser vivo se comportaria dentro daquelas condições, que melhorias deveriam ser feitas para as viagens seguintes. Os Estados Unidos ele consegue fazer seu primeiro satélite apenas em 58, no ano seguinte. Então, assim, a corrida espacial que partiu na frente foi na União Soviética. E os Estados Unidos vai se recuperando pouco a pouco, quando em 58 cria a NASA. Então, naquele momento ali, que os Estados Unidos de fato decide colocar seus trilhões de dólares para conseguir ultrapassar a União Soviética. Começando a ficar feio, porque de fato os russos estavam passos à frente dos estadunidenses daquele contexto. Então, assim, é muito interessante nessa construção de imagem. Uma das propagandas estadunidenses era essa. Ah, o povo russo é um povo atrasado, porque nós somos aqui do capitalismo, da livre iniciativa, da capacidade de pensar. Eles não, são da ditadura, do atraso, né? E naquele momento, na coisa mais tecnológica que existia, que era a corrida espacial, você tem os estadunidenses ficando para trás dos russos. Então, era um paradoxo muito grande para os estadunidenses naquele momento. Então, era fundamental que o governo investisse, engajasse a população naquele momento para poder ultrapassar os russos. É nesse contexto que é criada a NASA. Mas os russos estavam à frente ainda. Em 1959, em janeiro, a sonda Luna 1 tira fotos da Lua e vai orbitar o Sol. É o nosso primeiro objeto mandado pelo homem que consegue orbitar, né, o Sol. E aí a Luna 2 consegue fazer uma alunissagem, consegue pousar na Lua. Quando os soviéticos colocam, então, o primeiro ser humano no espaço, Yuri Gagarin, né, ele consegue ver a Terra de fora, né, a curvatura, e aí conclui a Terra é azul, né? Então você tem um cenário ali em abril de 1961, onde realmente os estadunidenses ficam de boca aberta. E essa foi uma grande vitória russa, colocar o primeiro cosmonauta, como eles chamavam, no espaço. Então esse é um cenário muito interessante, porque a União Soviética se consolida como uma grande potência. Naquele momento, em abril de 61, todo mundo realmente concluía que os russos seriam os primeiros a pisar na Lua. Era grande propaganda para o regime socialista naquele momento. Mas essa disputa de Estados Unidos e União Soviética para poder chegar na Lua e fazer propaganda do seu regime vai ter um capítulo muito importante. Em setembro de 1962, o presidente John Kennedy vai fazer um discurso muito importante, onde ele vai colocar que até o final da década os estadunidenses iriam chegar na Lua. Né? E aí, dentro desse contexto, os estadunidenses já tinham conseguido colocar também o seu primeiro homem no espaço, né? E aí você tem todo um investimento econômico ali, trilhões de dólares investidos, né? Para que eles conseguissem, ao longo da década de 60, tirar esse atraso em relação aos russos. E aí, em 20 de julho de 1969, né, a missão Apollo 11, depois de várias e várias missões, consegue, né, pousar na Lua e fincar a bandeira estadunidense. Então é muito interessante porque naquele momento você tem ali a Guerra Fria realmente tendo um capítulo muito especial. Porque à medida que os estadunidenses chegam na Lua e fincam sua bandeira ali, você tem, na prática, né, muita pesquisa, muito conhecimento, muita tecnologia adquirida, né, mas no imaginário, na propaganda, na ideologia, né, uma vitória muito grande por parte dos estadunidenses. De certa forma, esfria o programa espacial russo, que lá na frente vai ser repensado. Será que vale a pena investir tanto dinheiro nisso? E o futuro do espacial nos mostrou que a cooperação entre países acaba sendo o melhor caminho, né, o mais barato e mais rápido, né, para que as nações cheguem, né, e que explorem o espaço, né? Não só os governos, como a própria iniciativa privada. Outro símbolo da Guerra Fria é a Alemanha, né? Um país que foi vencido na Segunda Guerra Mundial e foi dividido. Você tem uma área de influência socialista sob o controle da União Soviética e tem uma área de influência capitalista sob o controle da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos. E é interessante que em 48, né, esse lado capitalista vai fazer uma reunião para ele se organizar em relação ao que fazer com a Alemanha economicamente e não convida a União Soviética para esse encontro. O Stalin não gosta muito disso e acaba estabelecendo um bloqueio na cidade de Berlim, que tinha um acordo feito no final da Segunda Guerra Mundial que Berlim também seria dividida. Não só a Alemanha, como Berlim também foi dividida. Né? E aí, naquele contexto, com o bloqueio do Stalin, você tem a proibição de entrada de suprimentos, né, de alimentos, enfim, de tudo ali na Berlim Ocidental. Essa crise dura 11 meses e, após muitas negociações, acaba se chegando num consenso que se liberaria um corredor aéreo. Então, assim, aviões poderiam levar suprimentos até a Berlim Ocidental, né, ajeitando aí a vida da população daquela região com suprimentos que viriam do lado da Alemanha capitalista. Como você pode ver nesse mapa aí ao lado, como é que ficava esse arranjo, porque Berlim, né, não sei se ficou claro para vocês, mas Berlim fica do lado oriental, né, da Alemanha oriental. Então, assim, você tem a Alemanha, país dividido, capitalista e socialista, né? O lado capitalista, como eu falei, 3 faixas ali, ó, Inglaterra, França e Estados Unidos, e o lado socialista, né, todo pela União Soviética, mas você tem do lado socialista ali, ó,
da cidade de Berlim, que é a capital, que está dividida, né? Ali em preto, o lado capitalista, que tem essa subdivisão também, e ali o lado socialista em vermelho da União Soviética. Berlim Oriental em vermelho, Berlim Ocidental em preto ali nesse mapa que você está vendo aí. É interessante perceber que o lado do Berlim Ocidental tinha melhores empresas, melhores oportunidades de negócios. Então, o que acaba acontecendo é que muitas pessoas moravam na Berlim Oriental e acabam trabalhando na Berlim Ocidental. E muitos acabam migrando, né, de um bairro para o outro, de um local para o outro. E com o passar do tempo, você começa a ver que isso não agrada muito a União Soviética, que acaba criando aí o chamado Muro de Berlim. Né, na tentativa de impedir que jovens, que intelectuais, que pessoas com escolaridade alta passassem para o lado ocidental em busca dos salários melhores do lado capitalista, né, a União Soviética começa a construção do muro. Começa como um muro muito simples, mas é feito muito rápido, em muito poucos dias, surpreendendo as pessoas. Ou seja, você com isso se divide parentes. Né? Então, parentes que moravam em bairros diferentes, que passam naquele momento não poder mais se ver. Então, de repente, você não tem mais o contato com um parente de outro bairro. Então, esse vai ser o cenário que vai se ter durante décadas na Alemanha, especificamente na região de Berlim ali. Então, é um cenário muito complicado que você tem naquele momento. Claro, foi só um primeiro momento, um arame farpado, depois você vai construindo um primeiro muro, depois um segundo, vai reforçando a estrutura, né? E ao longo do tempo só foi piorando a situação. Ou seja, você tem um cenário muito complicado naquele momento, foi na década de 60 já, né, em agosto de 61, né, onde você tem a construção do muro efetivamente, e esse muro ele vai perdurar até os anos 80, né, vamos falar sobre isso no próximo vídeo, que eu falo sobre o fim da União Soviética, e a gente vai abordar de forma mais profunda o fim do Muro de Berlim, mas a construção se dá nesse contexto aí. A Guerra Fria é um período de muitas décadas que aborda conflitos pelo mundo inteiro. Afinal de contas, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam áreas de influência em todos os continentes. Então, assim, alguns conflitos, vou passar de forma muito rápida aqui, para que vocês possam compreender a essência de cada um. Mas futuramente vou lançar vídeos sobre cada um desses temas, como, por exemplo, a Guerra da Coreia, né, que vai ser uma guerra que acontece em 1950 e 53, num cenário que está muito marcado pela Guerra Fria, é aquele cenário clássico pós-Segunda Guerra Mundial, onde você tem ali uma parte da Coreia liberta pelos soviéticos, outra parte pelos aliados, né, estadunidenses e ingleses, né, capitalistas de modo geral, e você tem um cenário da Coreia do Norte socialista e da Coreia do Sul capitalista. E aí ficou acordado nos tratados do final da Segunda Guerra Mundial que esse país seria dividido. Então, assim, é muito importante a gente perceber que é um cenário muito parecido com a Guerra do Vietnã, que a gente vai falar daqui a pouco. No caso da Guerra da Coreia, a motivação se dá porque o norte socialista vai querer unificar o país sobre a lógica socialista. Então, assim, há uma ação ali apoiada pela ONU, né, até de forma legal, apoiada pela ONU, os Estados Unidos se envolvem também para poder defender a Coreia do Sul nesse contexto. Né? Então você tem uma guerra que naquele momento até vai acabar num armistício, você teria traçado uma nova linha que vai determinar naquele momento. Tecnicamente, as duas nações, né, a Coreia do Norte e do Sul, estão em guerra até hoje. Né? Então, assim, a qualquer momento pode voltar ao conflito. Mas, obviamente, que há esse cessar-fogo desde 53, né? Apenas há tensão entre as duas nações. Volto a falar, futuramente vou lançar um vídeo sobre a Guerra da Coreia, porque são países que são importantes no cenário geopolítico mundial atual, mas, em linhas gerais, essas são as características da Guerra da Coreia, bem como a Guerra do Vietnã. É o mesmo cenário. O Vietnã ficou dividido entre o norte socialista e o sul capitalista, e aí você tem um cenário onde se tenta uma unificação, né, dos socialistas no país inteiro. De um lado, os guerrilheiros Vietcongs, que viviam no sul, mas eram comunistas. A China apoia, a União Soviética apoia também os socialistas de modo geral e o Vietnã do Norte. E no sul, que recebe o apoio dos Estados Unidos. Então você tem esse cenário de guerra, um envolvimento muito forte dos Estados Unidos. É uma guerra que é muito duradoura. A Guerra do Vietnã é muito marcada por ser a grande derrota dos Estados Unidos do século XX. Né? Ele abandona a guerra diante das derrotas sucessivas nas suas várias batalhas. Então, assim, é uma guerra que, por conta da opinião pública interna, e o Vietnã se unisse sobre a lógica socialista. Está aí o mapa atual do Vietnã, ele está unido sobre essa lógica aí, desde o momento do fim da guerra. E esse é outro tema que vai ter vídeo próprio, que merece um vídeo próprio, porque é um assunto bem complexo e eu gosto de falar dele. Então, como você pode ver, a Guerra Fria estava espalhada por todo o mundo. Você tem reflexos na Oceania, você tem reflexos na Ásia, você tem reflexos no continente africano, e aí eu falo do processo de colonização afroasiática. Isso é importante perceber, que posteriormente vamos ter alguns vídeos falando sobre isso, que é muito interessante entender. E a Guerra Fria também influenciou movimentos na própria América Latina, né? Não só estimulando ditaduras,
né, como também combatendo aqui revoluções socialistas, como por exemplo em Cuba, né. Por falar em Cuba, é importante analisar o caso cubano, né. Vamos fazer um vídeo sobre a Revolução Cubana, mas de forma bem breve, né, vamos fazer uma análise aqui sobre o que acontece naquele momento, né, do contexto de Guerra Fria, onde Cuba se encaixa. Em 1959 você tem uma revolução socialista ali em Cuba, na verdade uma revolução nacionalista, naquele primeiro momento, para afastar a influência estadunidense. Cuba era uma área de influência dos Estados Unidos desde o século XIX, desde sua independência, né, que foi com a ajuda dos Estados Unidos que Cuba consegue se libertar da Espanha. E a partir daquele momento você tem uma forte influência dos Estados Unidos, não só usando Cuba como um grande quintal, entre aspas, de coisas proibidas, como cassinos e prostituição, por exemplo, mas também como uma área de especulação, né, territorial, com vários latifúndios e áreas de empresa onde os Estados Unidos dominava, controlava. Então, assim, você tem esse cenário de uma revolução nacionalista contra essa influência estadunidense, liderada por Fidel Castro, né? Tá aqui embaixo na foto, ó, o seu irmão, Raul Castro, e o médico argentino, né? Conhecido guerrilheiro, Ernesto Che Guevara, que também vai ser um dos líderes daquele movimento ali naquele momento, derrubando o ditador Fulgêncio Batista, pró-Estados Unidos naquele momento, até que, em 1961, né, os Estados Unidos, como uma represária ali ao fechamento, à nacionalização de empresas estadunidenses em Cuba, né, os Estados Unidos ele vai articular uma invasão a Cuba, chamada invasão da Baía dos Porcos, onde o governo estadunidense, do John Kennedy, vai financiar ali uma invasão de refugiados cubanos que foram para a Flórida, né, e recebem recursos e armamentos do exército estadunidense, são treinados pelos Estados Unidos, pela CIA, né, e esses cubanos voltam, né, com armamentos estadunidenses para Cuba para derrubar o governo de Fidel Castro. Eles são derrotados facilmente, mas Fidel Castro fica esperto que a partir daquele momento, de fato, os Estados Unidos vai ter a intenção de tirar ele do poder. Então, a aproximação entre União Soviética e Cuba fica muito evidente naquele momento. Cuba percebe que tem que se aproximar da União Soviética para se manter vivo, né? Fidel percebe isso. Coloquei no mapa ali embaixo, ó, a Baía dos Porcos, o local que aconteceu essa invasão aí, né, de refugiados cubanos com apoio dos Estados Unidos. E a gente vai para o episódio que é bem crítico da história da Guerra Fria, né? A chamada crise dos mísseis. Se teve algum momento, cara, que esse mundo teve para acabar na Guerra Fria, foi ali, ó, na crise dos mísseis. Foram 13 dias de tensão, onde Estados Unidos e União Soviética tiveram que negociar, porque os estadunidenses conseguiram bater fotos com aviões espiões de mísseis russos ali em Cuba. Como você pode ver no mapa aqui abaixo, muito perto dos Estados Unidos. Então, naquele momento, a gente faz um bloqueio naval a Cuba e já começa a estabelecer uma lógica ali de invadir Cuba. E a União Soviética falando, não vai invadir Cuba, se invadir Cuba, nós vamos lhe atacar. E aí, naquele xadrez ali político, né, você tem essa ameaça muito séria. Então, é um quadro muito sério, muito grave. Foi o que mais perto se chegou de uma guerra nuclear, né, na Terceira Guerra Mundial naquele momento. E se de fato isso fosse à frente, se os Estados Unidos atacassem Cuba e a União Soviética defendesse Cuba e atacasse os Estados Unidos, iniciaria uma guerra nuclear sem precedentes. Não estaríamos aqui certamente para contar essa história. Então foi uma queda de braço ali, de negociação entre Nikita Khrushchev, naquele momento estava no governo da União Soviética, o Stalin já tinha morrido em 1953, o Khrushchev ele assume o governo em 53, e naquele momento no governo dos Estados Unidos tem o John Kennedy, e você tem essa negociação, mas depois de 13 dias de muita tensão no mundo inteiro, os governos conseguem chegar a um acordo e entendem que era o momento, essas duas nações terem um canal de negociação mais próximo, mais direto. Um momento como esse não poderia acontecer de novo, porque, de repente, um ato impensado de um general que atirasse num navio ou abatesse um avião inimigo poderia iniciar um grande conflito mundial que poderia acabar com o planeta. Então, assim, a partir daquele momento fica muito evidente, né, que há de se ter uma negociação. Cuba é retalhado, claro, já está num processo ali com os Estados Unidos de embate, o embargo econômico vai acontecer. Cuba é expulso, né, da OEA, Organização dos Estados Americanos, ou seja, a partir daquele momento Cuba vai entrar num duro embargo comercial que vai durar muitas décadas, até hoje, naturalmente tem resquícios, apesar do embargo estar sendo quebrado pouco a pouco nos últimos anos, mas ainda tem esse embargo vigente, dificultando muito a situação econômica de Cuba, mas dentro do quadro da Guerra Fria, esse momento foi o momento mais crucial e houve entendimento que, a partir daquele momento, a negociação entre Estados Unidos e União Soviética deveria acontecer. Então, a década de 70 é muito marcada pela chamada distensão, onde tenta-se uma aproximação para evitar essa Terceira Guerra Mundial. Você tem com o governo Reagan um acirramento da Guerra Fria novamente, apesar do Jimmy Carter, o presidente anterior, ter sido um pacifista, você tem um acirramento nos anos 80, com o projeto Guerra nas Estrelas, vamos falar sobre isso no próximo vídeo, né? Mas nos anos 80 vai ser marcada pelo fim, né, da Guerra Fria, com o desmembramento aí
do bloco soviético, a queda do Muro de Berlim no final dos anos 80, e até 1991 a União Soviética vai ruir de vez, né, formando a Comunidade dos Estados Independentes, e aí você, de fato, vai ter o fim do socialismo naquele momento. Esse assunto para o nosso próximo vídeo, na parte 2 sobre Guerra Fria. Se gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa a notificação, ativa o sininho, para que você fique por dentro de todo vídeo novo que colocar no canal para vocês. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!